Bem-vindos, meu nome é Thalita e hoje eu vou falar sobre o capítulo 21 do Evangelho de João. Esse projeto do Evangelho de João começou ano passado. Deus colocou no meu coração para compartilhar sobre a Bíblia com outras pessoas aqui nas redes sociais, e a cada semana nós estávamos lendo um capítulo do Evangelho de João e trazendo reflexões e aplicações práticas para a nossa vida hoje. E acabou que eu não consegui colocar esse último capítulo, e hoje eu estava lendo e decidi resgatar esse último capítulo. Já aconteceu isso com vocês? Deus colocou um propósito no seu coração, mas você foi até um certo ponto e depois não concluiu, não deu sequência? Então, para mim, tô muito feliz, então, de retomar esse projeto, de finalizar esse projeto, né, de falar sobre o Evangelho de João com vocês e resgatar esse vínculo meu com Deus, porque afinal, como eu sou filha de Deus e quero ser obediente, quero ser fiel a Ele, eu não poderia deixar de finalizar o Evangelho com vocês, tá? Então eu vou trazer aqui algumas reflexões. Se vocês tiverem a Bíblia, a gente vai falar hoje sobre o capítulo 21 do Evangelho de João. Nesse capítulo, o assunto é: Jesus aparece a alguns dos discípulos junto do mar de Tiberíades. Seja bem-vinda, Cristina, tudo bem? Nesse capítulo, que é o último, Jesus ele já tinha ressuscitado e os discípulos eles estavam nesse mar. Lembra que eles eram pescadores? Então eles estavam pescando, e aqui tem o nome, eles estavam em 7 discípulos. Olha que bonito também quando a gente presta atenção nos números, porque aqui fala que estava Simão Pedro, Tomé, Natanael, os 2 filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, e mais 2 discípulos, que a gente não sabe o nome. E João, que escreveu o Evangelho, ele é um dos filhos de Zebedeu. Então aqui a gente sabe que foram 7. Esses alguns têm um número, e todo número para Deus tem um significado. O número 7 para Deus é um número sagrado, porque o número 7 são os 7 anos. Aparece muito o número 7 na Bíblia. Tem, por exemplo, os 7 anos de fartura e de fome do Egito, as 7 pragas. Aí em Apocalipse tem a carta para 7 igrejas, né, 7 espíritos. Fala que a Nova Jerusalém, a cidade que Deus revelou para João, João é o mesmo que escreveu o Apocalipse, é o mesmo que escreveu esse Evangelho. Fala que essa cidade tem 7 portas, tem 7 entradas. Então o número 7 ele tem um significado para Deus, que é o significado da perfeição, da plenitude. E aqui tinha 7 discípulos. Muitas vezes Deus ele quer se comunicar conosco pelos números, só que nós não contamos, nós não prestamos atenção. Quando existem 7 pessoas em um lugar, vocês tenham certeza que às vezes Deus está esperando você se unir com outras pessoas, agrupar 7 pessoas para acontecer um milagre. Então não era à toa que eles estavam em 7 discípulos nesse dia que Jesus apareceu. E eles tinham pescado a noite inteira, mas não tinham pego nada. E aí eles estavam já de manhã nesse horário e apareceu Jesus, só que eles não conheceram que era Jesus. Então, muitas vezes Jesus ele aparece na nossa vida, mas nós não conhecemos. É igual os números que eu falei para vocês. Muitas vezes Deus mostra números, mostra sinais, só que nós não paramos para contar, para observar isso. E aí Jesus apareceu, mas ninguém conheceu que era ele. Ele ficou por perto ali. Até que Jesus falou para eles assim, lança a rede para a direita. E aí eles foram e decidiram obedecer. Quando eles lançaram a rede do lado direito do barco, eles não estavam longe da margem do rio, eles estavam ali perto da praia. E aí eles pescaram uma multidão de peixes. E foi naquele momento que eles perceberam quem era que tinha
dado o comando para jogar a rede para o lado direito. Então, naquele momento, após esse milagre, após essa obra, que eles reconheceram Jesus. Então, assim, Jesus ele está presente conosco, mas muitas vezes nós não paramos para conhecer. E como que eu vou amar? Nosso maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Mas como que nós vamos amar aquilo que nós não conhecemos? O que eu quero dizer é que é importante conhecer Deus, conhecer Jesus, conhecer o Espírito Santo. Deus, ele tem 3 naturezas, né? Se manifesta por 3 personalidades, que é o Pai, que é Deus, né? O Filho, que é Jesus Cristo, que nós conhecemos pela palavra, e o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito que intercede por nós com Deus, né? Então, Jesus ele prometeu deixar o Espírito Santo conosco e que ele vai voltar. Então, a gente se comunica a todo momento com Deus. Só que a gente precisa parar para conhecer Deus. Então, quem é Deus para você? O quanto você conhece Deus? E como que a gente conhece Deus? Pelo que está na Bíblia, pela palavra. Quando a gente para perceber quem é Deus na nossa vida. Olha, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, porque Deus é perdoador, Ele perdoou os meus pecados. Deus, Ele é muito bom, porque Ele fez aquilo que eu nem merecia, né? Então, quando a gente olha para ler uma parte da Bíblia, por exemplo, domingo nós fomos no culto e veio a palavra sobre um anjo que fala com Gideão, que é 6 de Juízes. Então ali Deus, ele se mostra, pelos atos dele Deus se mostra, né? Pela palavra ele se mostra, e nós podemos conhecer que Deus, para Deus, ele não precisou de 30 mil homens para vencer uma guerra, ele precisou de 300. Nós vemos ali naquela palavra quem é Deus. E quando eu sei quem é Deus para mim, eu sei que Deus é fortaleza, Deus é sabedoria, eu sei que Deus ele é perdoador, eu sei que Deus ele é restaurador, eu acredito que Deus é bom, que Ele é amor, que Ele é renovação, que Ele é sabedoria, Ele é ciência, que Ele é fiel. Eu sei mais também sobre quem eu sou, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quanto mais eu me dedico em me conectar com Deus, mais eu me conheço também e vou conhecendo, isso se torna possível, eu conhecer melhor outras pessoas. E aí sim eu consigo amar a Deus, e aí sim eu consigo me amar e amar outras pessoas. Então, Deus é tudo para nós, Deus é o nosso alvo, né? O modelo é Cristo, é Jesus. Então a gente precisa conhecer. Então, muitas vezes numa oração, aqui em Salmos tem várias orações também, ou num hino, num louvor, nós estamos o quê? Falando sobre a natureza de Deus. Senhor, eu te agradeço, o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é minha rocha, o Senhor é tudo na minha vida, eu te amo. Então, quando a gente está reconhecendo essa natureza de Deus, nós estamos permitindo que Ele opere na nossa vida. E nós estamos também se conectando com a nossa essência, porque nós somos filhas de Deus, né? Nós somos como confiadas em Deus como filha do leão, como filho do leão, que é o leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Então é importante conhecer a Deus. Você tem parado um tempo para se dedicar em conhecer Deus? E aí, onde você vai conhecer Deus? Na palavra, né? Na Bíblia, você vai conhecer Deus. E quando você reconhecer aquilo que Deus já fez por você, nossa, eu passei por uma doença e estou bem, sofri um acidente, mas estou bem. Então, eu reconheço que Deus me livrou. Eu sou mãe, eu casei. Então, eu reconheço assim que foi Deus que preparou para mim. Eu sou agraciada, eu sou grata a Deus. Eu estou reconhecendo. Então, a gente precisa, no dia a dia, reconhecer Deus, para que Ele possa operar na nossa vida. Mas mesmo que nós não reconheçamos, Ele não deixa de operar. Então aqui Jesus ele apareceu, mandou eles lançarem a rede para o lado direito e eles resolveram obedecer. E naquela hora que
eles pescaram uma multidão de peixes. Então, para Deus, não adianta, quando você confia em Deus, em uma ordem de Deus, quando você é fiel a Deus, com uma palavra ali que que Jesus deu o comando, mesmo sem eles conhecerem que era Jesus, só depois que eles conheceram, você tem um resultado extraordinário, é imenso, né? Porque ele só quer um pouquinho da nossa fé, que nem Gideão, que eu estava contando para vocês que veio essa palavra domingo. Gideão, ele já tinha tido apoio ali de vários homens, de um exército de acho que era 30 mil homens, de várias tribos ali. E Deus mandou ele fazer uma seleção, só precisou de 300 homens para vencer aquela guerra. Então, a proporção que deu de 30 mil para 300 foi 1% só. Às vezes, assim, o que Deus quer de nós é 1% só da nossa fé, é 1% só de reconhecer que Deus é nosso Criador, que nós é 1%. Então, assim, mas quando você obedece, quando você recebe aquele comando e realiza, ele multiplica, né? Então, Jesus, ele é multiplicação, Jesus é transformação, e aqui é uma multidão de peixes. Então, quantas pessoas que eu já ouvi que Deus fez assim, mostrou uma revelação, mostrou um caminho, deu uma guia, por exemplo, sobre um negócio. E a pessoa foi lá, conheço um irmão que é amigo nosso, que ele teve uma receita de um alimento e ele começou a fazer, em oração, ele recebeu essa receita, ele começou a produzir esse alimento e vendeu muito e ficou sustentando a família dele por muito tempo. Então, quando nós somos obedientes ao comando de Deus, ele multiplica. Por isso que antes de ir no seu braço, antes de ir na sua força, pede a guia de Deus. Senhor, eu jogo minha rede para a direita ou para a esquerda? Eu vou por esse caminho ou por aquele? Eu sinto de ir, de fazer tal coisa, mas pede a confirmação de Deus. Porque daí quando ele manda, né, ele é o dono de tudo. Ele atrai as pessoas, Senhor. Então a gente pode pedir, a gente não precisa ficar na força do nosso braço. Nós podemos ir no poder do Espírito Santo. Nós não estamos sozinhos. Sempre não é nós que estamos só produzindo os nossos resultados. Existe Deus conosco, né? A partir do momento que nós acreditamos em Deus, nós somos parte de um exército. Existem anjos conosco. Existe uma promessa de muitos anos conosco. Nós que servimos a Deus, nós somos amparados por testemunhas, por familiares, por irmãos, né, amigos que também fazem parte dessa família. Então nós não estamos sozinhos, daí tudo se torna mais fácil. Quando eu aceito esse comando de Deus, quando eu entrego, eu vou ter que pescar, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que me cuidar da minha família, essa é a minha autorresponsabilidade. Mas eu também posso pedir a guia de Deus, o amparo de Deus. E aí sim, às vezes 1% que eu estou deixando de fazer isso vai fazer toda a diferença. Quando eu abro uma porta para Deus, quando eu dou um passo na direção de Deus, ou um passo para trás também para reconhecer o meu orgulho, para pedir perdão pelos meus pecados, pela minha arrogância, pela minha impaciência, né, com as pessoas, eu estou deixando aberto o espaço para ele vir e dar 7 passos na minha direção. Então aqui, quando eles lançaram a rede e pescaram uma multidão de peixes, aí eles reconheceram, a Gisele, o Senhor me ensinou a fazer ponto cruz em sonho, dormi sem saber pegar na agulha e pela misericórdia de Deus acordei sabendo bordar. Bordados esses que me tiraram de uma grande depressão e dívidas. Que lindo, glória a Deus. E a bondade de Deus. Então, a partir do momento que Deus ensinou ela a bordar, ela reconheceu essa bondade de Deus e está ali produzindo e sendo sustentada por Deus. E quantos de nós, que às vezes já temos várias habilidades, já temos vários
dons, formação, curso, só que a gente não está usando. E se você tem algum dom, se você tem alguma habilidade, é porque Deus quer que você use. Existem pessoas esperando você chegar. Existem pessoas assim, procura então orar a Deus e pedir esse direcionamento. Para onde que eu lanço então a minha rede? Eu gosto, por exemplo, de cantar, eu gosto de escrever, eu gosto de atender pessoas, sou empresária. Pede a guia de Deus, que daí você vai lançar a rede junto com Deus, né? Nós somos, que nem aqui está falando da pesca, nós somos pescadoras, né? De almas, de homens, de pessoas, de negócios. Então é importante a gente trabalhar, mas sempre pedindo a presença de Deus antes de nós. E Jesus, ele prometeu estar no nosso barco, né? Nos guardar da tempestade, acalmar a tempestade. Então, ele vai estar com você. Às vezes está faltando só você pedir e reconhecer que ele está ali com você. E parar um pouquinho para ouvir. Muitas vezes nós estamos só orando, pedindo alguma coisa, mas não estamos ouvindo aquilo que Deus requer de nós, né? Gente, aí quando eles lançaram a rede e pegaram uma multidão de peixes, eles reconheceram que era Jesus. E naquele momento, Pedro ele estava nu. E aí ele pegou a túnica e se cobriu. Essa parte da túnica lembra lá em Gênesis, quando Adão e Eva, eles desobedeceram, eles comeram, né, o fruto da árvore proibida, que era o fruto da ciência do bem e do mal, e aí eles se viram nus, eles abriram os olhos, e eles colocaram daí, começaram a cobrir a nudez. Até então, não tinha o ser humano, ele não tinha essa malícia, assim, em relação à nudez. E ali Pedro, ele colocou a túnica. Então, simboliza o temor, né? O vestido na Bíblia, a túnica, simboliza santificação. Toda vez que aparece vestido, né, simboliza a santificação. E o que fala na Bíblia? O que Jesus nos ensina sobre vestido? Jesus, ele fala assim, nós não podemos usar um vestido novo, costurar no vestido velho. Todos os dias nós temos que renovar as nossas vestes espirituais. Todos os dias ele veio para o novo. Jesus, ele veio para trazer novidade de vida. E o amor dele, a graça de Deus, ela se renova todas as manhãs, todos os dias. Então nós temos que, também fala assim, não vos conformeis com esse mundo, mas renovai a vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando fala sobre renovação, é a mesma coisa do que eu colocar um novo vestido. Eu lavar as minhas vestes, eu me purificar, eu reconhecer o pecado que às vezes eu estou fazendo mal para mim, está me afastando de Deus, alguma falha, e eu buscar a santificação, eu renovar os meus vestidos, eu lavar o meu vestido, e a gente faz muito isso na palavra. A palavra de Deus é como o sabão do lavandeiro, ela purifica o nosso vestido. E aqui, então, esse movimento de Pedro, que ele foi colocar a túnica, ele foi se vestir, foi de honrar a Jesus, né? De respeitar, de honrar. Então, a gente precisa se cuidar, guardar o nosso pé quando nós estamos na presença de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é santo. Então, nós não podemos falar de qualquer jeito com Deus, buscar Deus de qualquer forma. Ele quer a nossa santificação. É igual quando você vai falar com uma autoridade, né? Eu trabalho no fórum, então, quando tem audiência, os advogados vão de terno, as pessoas vão, assim, mais arrumada, mais social, né? Lá na Itália, que a gente teve lá o ano passado, todo mundo que trabalha no fórum vai de social. As mulheres, né, de terno, bem social, bem mais do que aqui, né? Então, quando você também vai chegar na presença de Deus,
você precisa ser bem apresentado, porque ele é a autoridade máxima, ele é a autoridade espiritual. Só que Deus, ele não está preocupado tanto com a nossa aparência. Isso é importante, sim, a gente tem que cuidar da nossa aparência. Ele está mais preocupado com a nossa essência. Então, para eu chegar na presença de Deus, o que significa eu me vestir? Eu usar uma túnica nova, eu cobrir, né, o meu corpo da minha nudez. É eu levar na presença de Deus a honra, a gratidão, reconhecer também com humildade, né, que foi Deus que me resgatou, que foi Deus que me abençoou. Então a gente tem que se despir do orgulho, da mentira, da arrogância, da prepotência, da raiva que nós sentimos às vezes um com os outros, né, irmãos, às vezes está mal com a família, né? É você deixar tudo isso, reconhecer seus erros na presença de Deus. Senhor, eu tô com muita raiva, tô com vontade de matar outra pessoa, né? Tem misericórdia. Então você tá reconhecendo os erros e trazendo honra para Deus e agradecendo, Senhor, mas eu reconheço que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é perdoador, e ser grata a Deus, né? Então, a nossa postura para buscar Deus tem que ser de renovação. Nós temos que renovar as nossas vestes. E aqui, ó, na Bíblia também, lendo a Bíblia, orando, fazendo o jejum, louvando, né, a Deus, nós vamos purificando. A partir do momento, por exemplo, que você quer potencializar o seu vínculo com Deus, você quer se conectar mais com Deus, o que você vai fazer? Você vai ter que buscar tudo que está na Bíblia. Então, assim, ó, orar mais, fazer jejum, você visitar, né, alguém que está precisando da sua atenção, do seu tempo, se doar, né, doar uma parte do seu dinheiro, você louvar, né, a Deus, reconhecer suas falhas, seus erros. Então, tudo isso vai ajudar a você chegar na presença de Deus. Então, da mesma forma que o pecado entrou por um homem, né, uma mulher, que foi Adão e Eva, que foram o primeiro homem, a primeira mulher, a salvação também veio por um homem, que foi Jesus. E aqui, quando Pedro ele coloca a túnica, tá repetindo também o movimento de Adão, né, que Adão cobriu a nudez. E isso sempre vai continuar. Nós vamos ter, porque nós continuamos ainda como ser humano, né? Nós ainda não fomos transformados, Jesus ainda não voltou para nos ressuscitar. Então a nossa porção ela é 100% humana. Nós somos espirituais, mas aqui na Terra nós estamos vivendo uma experiência humana. Então a gente precisa se revestir. A gente não fala assim, aquele irmão, aquela pessoa, ela é revestida no Espírito Santo. O que é revestir? É usar essa túnica, se consagrar, cada vez mais, assim, apresentar, entregar o nosso melhor para Deus, né? Reconhecer os nossos pecados e honrar a Deus, né? Se adornar. E o que adorna uma pessoa, né, cristã não é a aparência física. O que adorna uma pessoa cristã são os dons espirituais. Então, se preencher de amor, de misericórdia, de bondade, de alegria, né, de sabedoria, de ciência, de fortaleza. Para cada um, Deus dá um dom diferente. Deus dá mais de um dom, né? Mas Deus, ele transmite pelo Espírito Santo todos esses frutos do Espírito Santo. Então, a gente precisa estar sempre mostrando isso. É isso que é vestir as vestes espirituais, né? E aí, aí fala que naquela rede de peixes que eles jogaram para o lado direito, eles pescaram 153 grandes peixes. Esse número, ele também está aqui de propósito, né? Por que eles põem o número? Gente, porque o número, ele tem um fundamento bíblico. E quando você começa a ler a Bíblia e ver os números, e Deus também vai revelando, né? O número, ele também é uma forma de conhecer a Deus.
Então, 153 grandes peixes e a rede não arrebentou. Então, foi um milagre e foi ali perto. Eles não estavam muito além, né, no mar de Tiberíades. Então, foi para mostrar que Jesus, né, Filho de Deus, ele tem poder e governo sobre a natureza, sobre nós, sobre a matemática, sobre tudo. E 153, o que significa esse número? Quando nós somamos esse número, ele dá 9, 1 mais 5 mais 3. E o 9, ele também é um número que tem muito poder, é o número do poder de Deus, né? Então, o número 9, ele tem na Bíblia, muito em Gênesis, né, que fala sobre um novo concerto. Quando fala, acho que se eu não me engano é Gênesis 9:9, quer ver? Aqui, Jesus apareceu para renovar a fé, né, dos discípulos. Os discípulos, eles estavam voltando, eles estavam voltando a pescar, só que Jesus ele já tinha avisado que eles tinham uma missão, que era para eles anunciar o evangelho de Jesus e batizar as almas, porque ele iria voltar, ele ia deixar o Espírito Santo. Mas naquele momento, os discípulos ainda estavam ali por perto, eles não estavam ainda nessa missão. Então, Jesus precisou aparecer novamente, mais uma vez, para dar mais força, encher eles mais de virtude, de fé, de esperança, de amor, para realizar a missão que ele tinha dado. E vocês veem, então foram várias vezes que Jesus apareceu. E aqui no livro de João, fala muito assim que Jesus instruía muito os discípulos. E o que eu percebo com isso? Como é importante a gente ser insistente em orientar os nossos liderados. Então, por exemplo, eu sou mãe, então eu sou líder, né, dos meus filhos. Então eu tenho que ser insistente, eu tenho que instruir meus filhos várias vezes para o caminho bom, para bons valores, né? Então Jesus ele tem esse cuidado conosco de instruir sempre. Então ele deu vários sinais para voltar a pessoa na missão. Nós também somos assim. Muitas vezes nós estamos fazendo uma missão, só que aí nós desistimos, começamos a questionar, ficar com medo e a gente para. Até que aparece de alguma forma um sinal de Deus para você continuar. Então os discípulos, eles são também iguais a gente. Eles tinham vivido todas aquelas experiências, foram testemunhas de vários milagres e da ressurreição de Jesus, mas eles ainda não estavam na missão de anunciar o evangelho. Então Jesus apareceu mais uma vez para prover eles, que também eles não tinham comida, eles precisavam pescar para comer e para vender os peixes, né, para poder ter um sustento. E aí sim, eles seguiram. Aí os 153 grandes peixes tem a ver com o número 9. E o número 9, em Gênesis 9:9, fala assim, eu, eis que estabeleço o meu concerto convosco e com a vossa semente depois de vós. Então aqui é o pacto que Deus fez com Noé, depois do dilúvio. Então Deus tinha já começado a humanidade com Adão e Eva, e Deus destruiu no dilúvio. Só que ele manteve a família de Noé e fez um pacto com Noé, de estabelecer um concerto com ele e com a semente dele. Então Deus guardou Noé, a esposa, 3 filhos e as esposas. E daquela pequeno grupo ali, que eles estavam em 8, eles foram depois se multiplicando, né, até chegar depois a povoar, né, o mundo. Então, assim também, esses peixes foram um sinal de renovação do concerto de Jesus conosco, né? Então, toda vez que aparece, né, o número 9, se o número 9 repete na sua vida, tem a ver com isso, com um novo concerto, com uma renovação, que é Gênesis 9:9. Aí, Jesus, ele preparou a brasa, o pão, e chamou os discípulos, venham jantar.
E olha que bonito. Jesus, ele é o maior líder, né? Ele é assim, filho de Deus, ele é o príncipe, né? Ele é o Messias, o nosso Salvador. E ele servia as pessoas. Ele preparava o alimento. Ele preparava a brasa ali, ele tinha, né? Ele tem poder para fazer do nada as coisas, mas ele fazia questão de servir. Então, o exemplo de Jesus é de servir. Ele falava que aquele que serve, ele já se alimenta também. Então, aquele que o estilo, né, de liderança, assim, pelo servir, é o que Jesus nos ensinou, que os maiores líderes, o exemplo dele, né, já que ele é nosso modelo, nós temos que ser imitadores de Jesus Cristo, é de servir. E aí, assim, nós temos preparado a refeição, nós temos servido os nossos irmãos, nós temos servido outras pessoas, né, na nossa vida, amigos, né, vida profissional, o quanto nós estamos imitando isso, né? Às vezes você chega e quer tudo pronto, quer ser servido. E o que Jesus quer é que a gente sirva as pessoas primeiro, é que a gente prepare as coisas, né? Que a gente preste esse cuidado. Então, assim, fazer isso, né? Em casa, na família, preparar a mesa e chamar as pessoas. Ser o exemplo, aplicar na nossa vida. Não fica pensando que essa palavra é para os outros, é para nós. É importante aplicar na nossa vida, né? A gente precisa preparar, servir e aí chamar as pessoas para vir se alimentar. E o que a gente está fazendo aqui, eu estou servindo para vocês a palavra, só que Deus também está falando comigo, porque eu estou também, antes de falar com vocês, o Espírito Santo já traz, né? Então, para mim, está caindo um monte de ficha e eu já estou muito feliz, assim, só de algumas coisas assim que eu falei aqui. Então, sirva mais, né? Sirva, o exemplo de Jesus Cristo, prepare a refeição e chame as pessoas, sirva perguntando o que que você pode ser, no que eu posso ser útil, o que eu posso fazer diferente, eu estou aqui à disposição, se coloque, né, à disposição, sirva as pessoas, no que eu posso te servir, né, faça perguntas também para você conseguir servir. E aí, essa foi a terceira vez que Jesus Cristo ele se manifestou entre os discípulos após ser ressuscitado. Então, além da ressurreição, né, Jesus ele se manifestou várias vezes. Então, ele apareceu para Tomé, ele apareceu quando eles estavam reunidos. É muito importante, gente, a gente continuar tendo esse movimento de se reunir entre irmãos, assim, né, cristãos, cristãs, porque Jesus ele aparece, porque ele prometeu onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, muitas vezes nós sozinhos, nós não temos força para buscar a Deus. Então, é importante, assim, ligar para alguém, chamar alguém, se reunir, porque quando tem mais 2 ou 3 pessoas, ele já aparece, né? Então, chama a sua família, chama para orar, porque ele é a promessa dele sempre se manifestar. E quantas vezes ele já se manifestou na sua vida? Mesmo ele já ressuscitou, mas ele continua se manifestando, ele está vivo e pelo Espírito Santo ele se manifesta na nossa vida. Eu conheci pessoas que contam assim que teve sonhos, que teve revelações, que Jesus se manifesta. Eu acredito nisso, né? A nossa fé ela não é em coisas assim mortas, coisas vãs. Jesus ele se manifesta mesmo, ele continua da mesma forma que acontecia naquela época. E aí Jesus ele pergunta para Pedro: você me ama? Pergunta 3 vezes. E Pedro fala sim. E aí Jesus fala assim: então apacenta as minhas ovelhas, né? E Pedro ele tinha negado Jesus 3 vezes, lembra? Que ele negou perante o Sinédrio. E aí aqui Jesus ele perguntou também 3 vezes se Pedro amava Jesus,
para corresponder às 3 negações de Pedro. Então, quando nós negamos Jesus, ele também dá oportunidade para a gente afirmar Jesus. Ele não nos deixa para trás, ele não nega a si mesmo. Deus, ele é tão fiel que, mesmo que a gente fale, que a gente o negue, ele não nega a si mesmo. E ele ainda dá oportunidade para nós, para ressignificar, para declarar nossa fé nele. E aqui Pedro de novo, né, declarou para Jesus. E depois disso, Pedro e os discípulos todos foram, né, pregadores, anunciaram o evangelho, foram para outros lugares. Então eles, em público, eles faziam, né, os discursos, faziam as visitas, iam nas cidades, anunciavam, batizavam em nome de Jesus Cristo. Então Pedro, ele foi levantado como um grande líder dos apóstolos, dos discípulos. Só que Jesus, ele também falou sobre a morte de Pedro, nesse finalzinho. E aí Jesus já deixou avisado que ele iria sofrer assim na morte. Mas Pedro, mesmo assim, né, se manteve firme. Já João, no final, eles perguntam, e João, o que vai ser dele? Aí Jesus fala assim, se eu quiser eu posso deixar ele vivo até que eu volte. Então João, ele foi o discípulo que viveu por mais tempo. E ele viveu mais de 80 anos, ele escreveu o Apocalipse, que foi uma revelação que quando ele estava morando numa ilha, né? Então Jesus, aquilo que ele falou se cumpriu, né? Que Pedro, ele apacentou as ovelhas, ele foi fiel a Jesus e faleceu, né? De uma forma assim, foi perseguido, os cristãos eram perseguidos naquela época, e João, ele viveu muito tempo. E até quando fala assim, viveu até a minha volta. A volta de Jesus Cristo, ela pode ser no dia da ressurreição, ou pode ser quando Jesus vem nos recolher, quando Deus vem nos recolher, né? Então, às vezes é individual, mas a gente precisa se preparar, né? Tanto para um momento quanto para outro, porque a gente não sabe, né, a nossa hora. Então, queria saber o que mais que vocês perceberam nessa palavra, se tem algum comentário, alguma pergunta. O principal aqui é que Jesus, ele também continua aparecendo no meio de nós, que quando a gente não tem um fruto no trabalho, por exemplo, quando a gente não está pescando nada, é importante a gente buscar a Deus, né? Reconhecer Deus, chamar Ele, né? Para nos ajudar e aceitar os comandos, né? Assim, fazer não aquilo que a gente quer, mas aquilo que Deus quer que a gente faça, né? Ser obediente, fazer a vontade de Deus. Eu já tive decisões assim que não era por mim, se fosse por mim eu nunca ia decidir, mas que eu achei melhor fazer aquilo porque eu sabia que era uma vontade de Deus. Então, dessa palavra, qual a decisão que você toma? Qual é a decisão que você sente, né, que Deus requer de você? E outra coisa muito importante é a gente conseguir se revestir, né, se purificar. Aquele que é sujo vai sujar cada vez mais, e aquele que é puro, que é santo, vai se santificar cada vez mais. Então, a gente buscar sempre, assim, renovando a nossa mente todo dia, né? Buscar se santificar, orar, vigiar na presença de Deus. E o terceiro ponto é a gente conseguir servir mais, né? Eu coloquei aqui que aquilo que eu tenho não é só para mim. Aquilo que eu tenho, se Deus me deu, porque eu não tenho nada, eu não sou nada, mas Deus é. Então, se Deus me emprestou, então eu tenho que colocar a serviço do outro, a serviço do próximo. Não reter, mas distribuir, compartilhar, né? Colocar a serviço do próximo. Assim como Jesus, ele servia, nós também podemos servir. Então, qual é a sua decisão, né? Eu queria que vocês
saíssem dessa live hoje com uma decisão, né, em relação a tudo que eu coloquei aqui. E aguardo os comentários de vocês, vou deixar salvo, tá? Deus abençoe, uma excelente semana, gente!